Antes de orarmos, eu gostaria de ler 3 textos. E esses 3 textos são a base do nosso estudo, são nossos textos básicos. O primeiro está em Salmo 111, versículo 10. Salmo 111, 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Revelam prudência todos os que praticam e o seu louvor permanece para sempre. Provérbios capítulo 9, pouco para frente. Provérbios capítulo 9, também o verso 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é prudência. Último texto, Provérbios capítulo 1, verso 7. O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Irmãos, vamos orar mais uma vez. Pai Santo, muito obrigado porque nada somos, mas mesmo assim o Senhor nos dá essa oportunidade de estarmos juntos como igreja, Pai. Como irmãos remidos pelo sangue de Cristo, Pai. Muito obrigado porque estávamos condenados, Pai. Éramos merecedores do inferno eterno, mas o Senhor interviu, Pai. O Senhor nos resgatou pela mão e nos deu Cristo, Pai. Oh, Pai, muito obrigado pelo Evangelho que o Senhor tem nos revelado, Pai. Muito obrigado pela Tua santa palavra, Pai. Pela pessoa de Cristo, Pai. Muito obrigado por tudo que o Senhor já fez, Pai. Porque o Senhor tem nos sustentado, Pai. Então, se revele a nós esta noite, Pai. Abra a Tua palavra conosco, Pai. Nos ensine, Pai. Com o Teu amor, com a Tua correção, Pai. Oh, Pai, derrama sobre nós a Tua palavra, Pai. Derrama sobre nós o Teu Espírito, Pai. O entendimento da Tua palavra, Pai. É o que clamamos. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, queremos falar hoje, queremos nos adentrar, nos aprofundar um pouco mais hoje, é sobre o temor do Senhor. Nós lemos esses 3 textos que eles dizem e apontam uma verdade. Se analisarmos os textos que nós lemos, o início deles todos apontam a mesma coisa e falam de apenas uma coisa. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Irmãos, essa é uma verdade que precisamos levar conosco. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Não é possível sermos sábios se não temermos a Deus. Então, quando nós falamos de temor a Deus, nós pensamos em respeito, em reverência. Isso realmente é correto. Temor é respeito e reverência. E eu por muito tempo falei, já até preguei, que temor a Deus não era ter medo de Deus, mas simplesmente ter reverência, ter respeito. Mas irmãos, eu estava errado. Se nós analisarmos as palavras utilizadas na Bíblia para temor, tanto a palavra do Velho Testamento, hebraica, yarê, como a palavra grega, phobos, que é da onde deriva a nossa palavra fobia, as duas apontam para uma mesma verdade, é ter medo. Mas quando a palavra fala sobre ter medo de Deus, não fala de um medo que nós temos de coisas superficiais desse mundo, um medo que nos atemoriza. Não, fala de um medo santo. Irmãos, esse é um medo que nos leva a não querer ofender o Senhor. É um medo perante a majestade, a glória, é um medo perante toda a essência de quem Deus é. É um medo santo. Não é um medo que nos acanha, porque nós temos um Pai que é graça em essência. Nós temos um Deus que enviou seu Filho ao mundo, enviou Jesus Cristo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então,
nós podemos crer que nós temos um Pai misericordioso, um Pai amoroso. Então, esse medo santo não é um medo que nos deixa temerosos e tremulantes, que não consegue nem reagir. Não, é um medo que nos impulsiona ao próprio Deus. Esse é o medo santo, é um temor diante da palavra, diante da soberania, de quem Deus é em essência. Quando nos deparamos e conhecemos cada vez mais o Senhor, nós vemos que Ele é 3 vezes santo. É um Deus que está acima das nossas capacidades de discernir. Mas Ele que é o Deus soberano, que está assentado no trono dos céus, habita também com o contrito de coração. Então esse medo santo, o temor do Senhor, irmãos, é algo que nos leva a ter, de fato, um profundo respeito e uma profunda reverência ao Senhor. E como essa reverência, esse respeito é manifesto? Através da obediência a Ele, através da obediência do que Ele falou, da Sua palavra. Irmãos, isso é muito sério. O temor do Senhor é uma coisa muito séria. Como eu disse, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E não é possível nós sermos sábios se não tivermos temor. O primeiro degrau da escada da sabedoria se chama temor. Irmãos, uma frase que para mim me marcou muito, que me mostra o que é temor, é de um erudito do século passado, Arthur Pink, A.W. Pink, onde ele diz: certifique-se de não levar na brincadeira algo que Deus leva a sério. Isso significa temor. Não levar na brincadeira o que Deus leva a sério. Nós temos um Deus que zela pela Sua palavra, um Deus que zela pela Sua própria natureza. Nós temos um Deus que é soberano, que é poderoso e pode fazer tudo muito mais abundantemente além do que pedimos ou que pensamos. Esse é o nosso Deus, esse é o nosso Pai, esse é aquele que nos amou de tal maneira que enviou o Seu Filho amado para nos remir e nos salvar. Por isso, irmãos, o cristianismo não pode ser algo tão banalizado como muitas vezes tem sido. Precisamos ter temor diante do Senhor, um temor, um zelo pelo que o Senhor tem nos mostrado e tem nos falado. Irmãos, se nós acompanharmos o cenário atual do meio evangélico, nós ficamos muitas vezes assustados com o tanto de absurdos que ali acontecem. Por quê, irmãos? Porque ali falta sabedoria, porque ali falta temor. Então, nós vemos aquela realidade, que, como diz em Efésios, capítulo 4, no versículo 14, para que não sejamos como meninos, levados por aí por todo o vento de doutrina, induzida ao erro por artimanha de homens que induzem ao erro. Não lembro o texto de cor. Mas, irmãos, o que ele está falando? Está falando de meninos. O que é um menino? O que a Bíblia fala quando fala de menino? Fala de alguém sem sabedoria. Não dá para você exigir sabedoria de uma criança de 7 anos. Então a palavra nos orienta para que não sejamos tolos e ser levado por todo o vento de doutrina. E é isso que está sendo as comunidades que se dizem cristãs, evangélicas, da atualidade. São igrejas tolas, sem sabedoria. E por que tudo isso acontece? Porque não tem temor do Senhor, porque lhes falta um princípio: temor. Irmãos, como necessitamos ter cada vez mais temor pelo Senhor. Irmãos, essa é uma necessidade urgente para os nossos dias, para as nossas vidas. Precisamos ter cada vez mais temor pelo Senhor. Isso é sério. Isso não é uma brincadeira, não estamos brincando de ser cristãos. Não estamos brincando de ter temor ao Senhor. Irmãos, se vivermos uma vida sem temor, teremos uma vida sem sabedoria. E o que é ter uma vida sem sabedoria? É ser um cristão superficial.
O que ser superficial significa? É aquele que está apenas na superfície, não se aprofunda, não conhece mais da palavra, não conhece mais do Deus da palavra. Esse é o cristão superficial. Os templos estão cheios de cristãos que não amam de fato o seu Senhor, apenas vêm num culto do domingo, vem à noite, talvez vá na quarta se tiver vontade, vive sua vida normal. Daí domingo chega novamente, vai para o culto, segunda-feira vai para o trabalho e volta a viver a sua vida. Cristão que inconstante, cheio de altos e baixos. Mas irmãos, isso é ser um cristão superficial. O cristão superficial, ele não tem realidade espiritual. O Cláudio fala que cristão superficial é que nem lata vazia, né? Faz muito barulho quando você joga assim, faz blá 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 blá. Mas o cristão que é uma lata cheia, se você jogar em qualquer lugar, não vai fazer tanto barulho. Vai fazer bum, tum, tum, acabou. Não um ser que faz muito barulho, mas é um ser que tem realidade dentro. É um ser que está cheio. Irmãos, olha o texto que a gente leu por último aqui de Provérbios 1:7. E olha o perigo de não levarmos a sério o temor do Senhor. O temor do Senhor é o princípio do saber, é o princípio da sabedoria, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Irmãos, a palavra nos mostra que se nós não levarmos a sério a palavra, se nós não zelarmos pelo temor do Senhor, nós somos chamados de louco. A palavra diz que não levar a sério o temor do Senhor é uma loucura. E de fato é. Vamos analisar aqui o versículo 24 até o 33. Olha o que o Senhor está nos repreendendo aqui, irmãos. Mas por que clamei e vós recusastes? Porque estendi a mão e não houve quem atendesse. Antes rejeitaste todo o meu conselho e não quisestes a minha repreensão. Também eu me rirei da vossa desventura, e em vindo o vosso terror eu zombarei. Em vindo o vosso terror como a tempestade, em vindo a vossa perdição como redemoinho, quando vos chegar o aperto e a angústia, então me invocarão, mas eu não responderei. Procurar-me-ão, porém não me hão de achar, porquanto aborreceram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor. Não preferiram o temor do Senhor. Não quiseram o meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão. Portanto, comerão do fruto do seu procedimento e dos seus próprios conselhos se fartarão. Os nécios são mortos por seu desvio. E aos loucos, a sua impressão de bem-estar os leva à perdição. Mas o que me der ouvidos habitará seguro, tranquilo e sem temor do mal. Então, irmãos, o que esse texto nos mostra? Que se nós recusarmos essas chamadas do Senhor, essas vezes que o Senhor tem nos mostrado que nós devemos temê-lo, que nós temos que ter respeito e reverência pelo Senhor, Ele vai nos entregar ao fruto do nosso próprio procedimento. Pelos nossos próprios conselhos nós seremos destruídos. Irmãos, a palavra fala: maldito o homem que confia no homem. Por quê? Porque do homem não procede coisas boas. Se nós seguirmos os conselhos de ímpios, de pessoas que até mesmo são muito boas, que são exemplos na sociedade, têm uma moral ilibada, nós podemos seguir os exemplos e os conselhos dessas pessoas. Mas no fundo nós sabemos que não são conselhos que vão ter um proveito na eternidade. Porque o verdadeiro conhecimento e sabedoria vem da parte do Senhor. E Ele tem nos atentado a isso, irmãos. Que nós devemos ter temor e zelo pela palavra. Temor é uma doutrina séria, irmãos. E tem sido deixada de lado em muitos lugares.
Por quê? Porque o temor é algo que assusta, né? Que não é muito interessante de ser falado. Então vamos pregar algo que atraia mais pessoas, algo que seja mais fácil de entender, algo que não envolva tanto a nossa responsabilidade. Mas não, irmãos, doutrina do temor é uma coisa séria. Precisamos zelar por aquilo que Cristo tem nos mostrado. Não podemos viver nessa diluição de cristianismo, nesse cristianismo que vivemos de acordo com o bem entendemos, que é como pedir uma pizza numa pizzaria, né? Eu peço para tirar a cebola porque eu não gosto, eu peço para colocar calabresa porque eu gosto, eu tiro isso, tiro aquilo coloco aquilo que eu gosto. Não, irmãos, nós temos que nos apossar da palavra como ela é, não vivendo apenas um cristianismo teórico, mas um cristianismo também prático. Irmãos, muitos cristãos hoje têm vivido uma vida sem consagração, uma vida sem entrega, uma vida sem fundamentação na palavra, uma vida sem comprometimento e responsabilidade com os irmãos e com a igreja, o corpo de Cristo. Tem vivido uma vida tão distante da realidade que o Senhor quer para nós. São cristãos que, como eu disse, são apenas frequentadores de culto, são apenas assistidores de, não sei nem se essa palavra existe, assistidor, espectador de sermão, vem aqui no domingo, escuta o sermão e vai embora e nada mudou na sua vida. Irmãos, não estou falando que ouvindo a palavra você vai ter uma vida mudada. Sua vida vai mudar quando você tiver obediência à palavra. Isso precisa ficar bem sério e bem gravado em nossa mente. Mas, irmãos, esse tipo de coisa tem sido frequente é porque não temos tido temor pelo Senhor. O temor não permite que vivamos uma vida como bem entendemos. O temor nos aponta e nos leva e nos conduz e nos atrai cada dia mais a Cristo, a entender que nós temos um Deus maravilhoso, um Deus que se fez carne e veio habitar entre nós. Quando esse temor nos toca, irmãos, como isso pode nos deixar da mesma maneira? O temor, ele nos impulsiona a querer conhecer cada dia mais o Deus que por seu próprio sangue comprou um povo, um Deus que nos amou e morreu por nós. Nosso Senhor Jesus, irmão, tudo que Ele sofreu foi afastado do Pai. O Pai o desamparou ali naquele momento de angústia na cruz, por amor a quem nada valia. Esse é o mistério do Evangelho. Não faz sentido na nossa cabeça isso. Não tem nexo. Nós não valíamos nada e nem valemos ainda. Quem tem valor é o Cristo que habita em nós. Nós somos, como o Cláudio fala também, curva de rio, né? Curva de rio é onde para todas aquelas tranqueiras, né? Você joga um lixo no rio, onde que vai parar? Vai parar na curva do rio. Nós somos aquele curva de rio. Mas o Senhor, por sua grande graça e por sua grande misericórdia, nos atraiu a Ele e enviou o seu Filho amado para que nele nós pudéssemos crer e por Ele ter a vida eterna, uma vida em abundância. Ô irmãos, como isso não vai gerar temor e amor em nosso coração? Irmãos, a falta de sabedoria, como eu disse, estou lembrando o texto aqui, o temor do Senhor é o princípio de sabedoria. A falta de sabedoria hoje nos mostra um cristianismo sem discernimento, sem visão espiritual, sem entendimento da palavra. E por que disso? Porque a revelação do Senhor está sendo ofuscada pela falta de temor. Isso é sério, irmãos. Vamos abrir em Jó. Jó, capítulo 28. Jó 28, versículo 28 também. Jó 28, 28. E disse ao homem: eis que o temor do Senhor é a sabedoria, e o apartar-se do mal é o entendimento. Irmãos, aqui Jó está sendo mais expressivo do que Salomão e o salmista. Enquanto que o salmista e o Salomão falavam que o temor é o princípio da sabedoria,
Jó vem e fala que o temor é a sabedoria. Irmãos, e ele faz um contraste junto aqui. Jó é um livro de poesia, e a poesia hebraica ela sempre apresenta duas ideias. A primeira ideia, que é a ideia central, e uma segunda ideia para complementar a primeira, para dar mais luz à primeira ideia. Então, olha o que é a segunda parte. O apartar-se do mal é o entendimento. Aqui Jó está falando que o temor é o apartar-se do mal. Se nós analisarmos Provérbios capítulo 14, versículo 16, diz que o sábio, quem que é o sábio? É o que tem temor. O sábio desvia-se do mal. Provérbios 16, versículo 6, a parte B, diz que pelo temor do Senhor os homens evitam o mal. Então, o temor do Senhor, irmãos, também tem esse princípio de nos fazer se apartar do mal. Irmãos, nós somos o povo da justiça, portanto nós devemos andar pelos caminhos da justiça. Romanos 6, versículo 18, diz que uma vez libertados dos seus pecados, foste feitos servos da justiça. O que é ser um servo da justiça? É ser um escravo da justiça. Romanos 6 é um capítulo maravilhoso, nós somos libertados do pecado. Tem Romanos 6,6 que diz que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que não sirvamos o pecado como escravos. Mas diz que nós não sirvamos mais os pecados como escravos, mas no versículo 18, no versículo 20, vai dizer que nós somos servos, agora estamos escravos da justiça. Então nós devemos algo a alguém. Nós temos sim um posicionamento a se tomar, irmãos. No Salmo 119, o que é ser um escravo da justiça, né? No Salmo 119, aquele salmo tão maravilhoso que diz que é o salmo da palavra, né? Que ele sempre aponta para a palavra. Ele vai nos dizer que a justiça está na palavra. Eu não lembro mais ao certo o versículo, estava na cabeça, mas me fugiu. Mas diz que a palavra é a justiça. A justiça do Senhor está contida na palavra. Irmãos, precisamos ser guiados pela palavra. Nós temos essa necessidade urgente de ser guiados pela palavra, obedecer a palavra, tomar posse da palavra, viver conforme a palavra. Senão estaremos cheios de achismos, vivendo da maneira que eu entendo, da maneira que eu penso. Eu penso assim, então vou fazer dessa maneira. Não, irmãos, nós somos um povo que devemos seguir as orientações do nosso Senhor. Obedecemos porque está escrito. Se está escrito, nós fazemos. Se não está escrito, aí deixa de lado. Nós somos o povo da palavra. Então, portanto, nós devemos tomar posse da palavra, irmãos. Devemos nos alimentar da palavra. Devemos ser cheios da palavra. Nos alimentar. Eu gostei muito do que o irmão César falou da vez que ele veio aqui. Se alimentar sistematicamente da palavra. Irmãos, senão nós estaremos morrendo de fome espiritual. Seremos os cristãos superficiais, cristãos lata vazia, sem entendimento, sem discernimento, sem realidade espiritual, apenas vivendo uma vida, vindo no culto no domingo, talvez na quarta, domingo de manhã, se eu conseguir acordar eu venho. Irmãos, que o Senhor nos livre disso. O Senhor tenha misericórdia de nós. Irmãos, que é de fato ter temor? Irmãos, existem algumas coisas que não tem mandamento individualizado na palavra. Não tem mandamentos específicos na palavra. Então, muitas vezes vem pessoas e dizem: mas nós podemos fazer isso porque não tem nada na Bíblia condenando, não tem nada na Bíblia dizendo contra. Mas, irmãos, se nós de fato tivermos sabedoria, nós iremos saber dizer que isso não é correto, isso é inadequado, porque nós temos temor pelo Senhor. Eu vou dar um exemplo de algo que, por exemplo, não tem nada lícito na Bíblia, que é, por exemplo, o uso de drogas. Nós não iremos achar o uso de narcóticos, de drogas, nas Escrituras. Mas nós não precisamos achar um mandamento escrito: não usarás maconha, para saber que não é uma coisa da vontade do Senhor.
Por que nós podemos nos posicionar e dizer que não, isso não é uma coisa que não é correta? Pelo temor que nós temos pelo Senhor. Porque nós conhecemos a natureza, e os atributos e o caráter de Deus, que é um Deus santo. Então nós podemos dizer que não, isso é inadequado. Um cristão maduro é um cristão que anda segundo o conhecimento de Deus. Um cristão que tem temor. Então, não é um cristão que vive pelo certo ou errado. Hoje tem muito desses cristãos que vivem pelo certo e errado. Não estou falando que não existe um certo e um errado. Mas tudo que ele vai fazer, ele tem que ver, mas isso é certo, isso é errado, isso é certo, isso é errado. Não, irmãos. Nós devemos viver pelo temor do Senhor. Viver de acordo com a vontade dEle. Viver segundo o agrado dEle. Tudo que formos fazer, nós devemos fazer ciente que estamos fazendo para o Senhor. Vamos continuar aqui, irmãos. Vamos abrir em 2 Crônicas. Extrair uma lição aqui. 2 Crônicas. Segundo livro de Crônicas. Não é segunda, é segundo. 2 Crônicas, capítulo 19. Versículo 7. Vou dar uma contextualizada para os irmãos. Aqui está falando do rei Josafá de Judá. O rei Josafá de Judá era se eu não me engano, um trineto de Salomão. E ele foi um rei justo perante o Senhor. Um rei que seguia a vontade do Senhor. Foi um rei que tirou todos os postes ídolos de Israel, de Judá, na verdade. Então era um rei que de fato tinha um zelo pelo Senhor. E esse rei, em algum momento do seu reinado, ele decidiu nomear juízes para o ajudar a julgar o povo, ajudar causas difíceis entre o povo. Então Josafá nomeou alguns juízes. E no momento que ele nomeou esses juízes, a gente vai ler o versículo 7 aqui de 2 Crônicas 19, 7. Ele passa uma orientação para esses juízes que julgariam o povo. A gente vai ler o versículo 7 e o versículo 9. Agora, pois, seja o temor do Senhor convosco. Seja o temor do Senhor convosco. Tomai cuidado e fazei-o, porque não há no Senhor nosso Deus injustiça, nem parcialidade, nem aceita ele suborno. Versículo 9. Deu-lhes ordem dizendo assim: andai no temor do Senhor com fidelidade e inteireza de coração. Irmãos, prestem atenção nessa última frase. Andai no temor do Senhor com fidelidade e inteireza de coração. Inteireza de coração. O que é isso, irmãos? É seguir o temor do Senhor, é ter temor e zelo pelo Senhor de todo o nosso coração. Irmãos, existem algumas coisas que ofuscam a nossa consagração, que sugam a nossa energia espiritual, entre aspas. Uma delas é um coração dividido. São 3 coisas que os jovens vão saber muito bem. Há um tempo atrás nós tratamos, que é o coração dividido, pecados habituais e relacionamentos inadequados. Essas 3 coisas, elas drenam e sugam a nossa vida com a palavra, nossa vida com Deus. E por isso que esse versículo está nos orientando a não termos um coração dividido. Devemos seguir o temor do Senhor com inteireza de coração, com toda a nossa força, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento, com todo o nosso coração. Irmãos, isso envolve o nosso empenho. Como nós precisamos ser direcionados pelo Senhor para que não tenhamos um coração dividido. Como precisamos aprender a amar cada dia mais o Senhor. Vamos abrir em Salmos, capítulo 25. Salmos 25. Salmos 25, versículo 12. Salmos 25, versículo 12 diz, esperar os irmãos acharem, 25, 12, ao homem que teme ao Senhor, ele o instruirá no caminho que deve escolher. Há uma versão que diz, aqueles que temem o Senhor aprenderão com Ele o caminho que devem seguir. Qual que é esse caminho, irmãos? Que aqueles que temem o Senhor aprenderão com Ele.
Existe um caminho na Bíblia, que é o caminho daqueles que temem ao Senhor, se chama caminho da cruz. O nosso próprio Senhor Jesus, quando ele estava em vida, ele determinava intrépida resolução a ir para Jerusalém. Ele seguia o caminho da cruz. E ele diz que aquele que quiser segui-lo deve também tomar a sua cruz. Irmãos, o caminho da cruz é algo sério. O caminho da cruz é onde o Senhor trata conosco. A cruz é onde nosso velho homem é morto e também os nossos pecados são mortos. O caminho que conduz para a vida é o caminho da cruz. E como diz naquele texto, apertada é a porta, estreita é a porta e apertado é o caminho. E poucos se acertam com ele, mas é o caminho que leva para a vida. Irmãos, a cruz não nos exalta. A cruz não diz que você é especial. A cruz não nos mostra que você é o ponto fraco de Deus, não. A cruz nos mata e nos mostra a gloriosa obra de Cristo. A cruz nos crucifica. Ela nos mostra que estamos mortos para esse mundo e que esse mundo está morto para nós. A cruz nos mostra que nós devemos crucificar a nossa carne e as nossas paixões e as nossas concupiscências. É isso que a cruz nos mostra. É isso que é o caminho da cruz. E o caminho da cruz exige de nós, exige sofrimento. É o Senhor nos moldando, nos lapidando, tirando tudo de nós, tudo aquilo que não agrada a Ele. E às vezes é um caminho árduo, não é um caminho que nos agrada, mas é o único caminho que nos conduz à vida. É como Pedro disse a Jesus: Senhor, dura esse discurso, quem poderá ouvi-lo? Senhor Jesus falou: então pode ir. Mas Pedro entendeu depois: para onde iremos? Pois só Tu tens as palavras de vida eterna. Irmãos, por mais que seja um caminho difícil, um caminho árduo, um caminho que nos crucifica, onde devemos levar nossa cruz, é um caminho sim complicado, mas é o único caminho que nos conduz à vida. É onde Deus forma a vida dele em nós. Irmãos, que maravilha! Isso é o desenvolver da salvação, como é dito em Filipenses 2,12. E naquele texto ele diz: desenvolver a vossa salvação com o quê? Temor e tremor. Nós devemos sim ter temor, irmãos. O caminho da cruz é um caminho de temor. Provérbios 14:27 diz que o temor do Senhor é fonte de vida. E Provérbios 19:23 diz que o temor do Senhor conduz à vida. Irmãos, não há outro caminho. Não há vida em outro método. É o nosso Senhor Jesus apenas. E tendo temor a Ele, tendo amor por Ele, tendo zelo pelas coisas dEle. Irmãos, a vida cristã exige sim uma responsabilidade. A vida cristã exige um posicionamento da nossa parte. Sim, é pela graça, mas exige um posicionamento da nossa parte. Se não exigisse nada da nossa parte, Jesus, naquele sermão profético de Mateus 24, não contaria aquela série de parábolas, mas lá ele nos conta 4 parábolas. E a parábola, se vocês estudarem um pouco de hermenêutica das parábolas, ela não é uma analogia. As parábolas não podem ser interpretadas como analogias, mas as parábolas têm uma finalidade, que é expressar uma sabedoria, expressar algo, ensinar alguma coisa. Esse é o propósito das parábolas, ensinar alguma coisa. E o nosso Senhor Jesus, quando ele sai do templo e conta aquelas 4 parábolas proféticas, as parábolas escatológicas. A primeira, ele conta a parábola da figueira. E o que a parábola da figueira nos fala? A parábola da figueira fala de vigilância e de falta de percepção. Eu não vou ter tempo de entrar em cada parábola, mas os irmãos que tiverem zelo e amor pelo Senhor podem buscar mais depois. Então a parábola da figueira fala de vigilância e da falta de percepção. Logo depois ele conta outra parábola, a parábola do servo bom e do servo mau. E o que essa parábola nos fala? Nos fala de serviço
e irresponsabilidade. Depois ele conta outra parábola, a parábola das 10 virgens. E o que essa parábola nos fala? Nos fala de santidade e indiferença quanto às coisas do Senhor. Depois ele conta uma última parábola, que é a parábola dos talentos. E o que essa parábola nos conta? Fidelidade e negligência. Irmãos, então você acha que não há um posicionamento da nossa parte? Isso exige de nós uma responsabilidade? Sim. O cristianismo é algo sério. Não estamos brincando de ser cristãos. Não estamos vindo apenas num clube, nos divertirmos, sendo ouvidores de sermão. Não, irmãos. Isso é algo sério. Isso exige mudança de vida. Precisamos ser zelosos, precisamos ter responsabilidade, precisamos ter santidade, fidelidade, precisamos ser vigilantes, não podemos ser negligentes. Irmãos, é complicado. Muitas vezes nós não conseguimos. Muitas vezes não, a maioria das vezes nós não conseguimos. Por isso que precisamos clamar pelo Senhor, misericórdia, que Ele nos ensine de acordo com a vontade dEle, que Ele conduza a nossa vida de acordo com a vontade dEle. Irmãos, nós precisamos buscar cada dia mais sabedoria. Não podemos viver uma vida sem sabedoria, senão viveremos a ermo, veremos uma vida à margem do caminho correto. Vamos abrir em Provérbios capítulo 2. Provérbios capítulo 2, versículo 4 e 5. Precisamos buscar ter sabedoria. Se buscares a sabedoria como a prata e como a tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. É isso que nós precisamos, irmãos. Buscar a sabedoria para entendermos o temor do Senhor. E, irmãos, não é buscar a sabedoria de qualquer maneira. Aqui ele dá um exemplo de alguém que procura um tesouro. Essas pessoas que iam atrás de prata e de ouro, como muitos hoje vão, através dos seus trabalhos, se desgastam, não deixam tempo para mais nada. Então, essas pessoas se desgastavam e consumiam toda a sua vida atrás de tesouros de prata e de ouro. Irmãos, é isso que a palavra tem nos falado, que nós precisamos buscar sabedoria com todo o nosso entendimento, com toda a diligência, com vontade. Então sim, nós entenderemos o temor do Senhor. Irmãos, vamos para Isaías 33, um texto muito interessante para a gente associar com esse texto aqui. Isaías 33, versículo 6, que diz: haverá, ó Sião, estabilidade nos teus templos, abundância de salvação, sabedoria e conhecimento. O temor do Senhor será o seu tesouro. Então, irmãos, a partir do momento que nós buscarmos a sabedoria e o temor com todo o nosso entendimento, e o temor do Senhor ser o nosso tesouro, então nós poderemos ver, irmãos, estabilidade, abundância de salvação, abundância de sabedoria e abundância de conhecimento. O que isso se chama? Avivamento. Irmãos, só viveremos e veremos um avivamento se de fato a igreja ter mais temor pelo Senhor. Se de fato a igreja se propor a se colocar de joelhos, a se dedicar à oração, a se dedicar à palavra, se dedicar às coisas do alto, onde Cristo vive, e não nas coisas que são aqui da terra. Então nós veremos um avivamento, irmãos. Mas enquanto nós buscarmos apenas as coisas deste mundo, as minhas responsabilidades, o meu emprego, as minhas dificuldades, uma vida individualizada, não entenderemos o que é avivamento, o que é o temor do Senhor, irmãos. Como precisamos ser tratados, irmão? Como precisamos nos arrepender, nos quebrantar diante do Senhor, para que o Senhor trate conosco. Porque o nosso Senhor, Ele é um Senhor amoroso.
Ele nos ensina pelo caminho correto. Ele nos mostra o caminho adequado. E eu vou ler um texto que diz sobre isso. Que é o... Deixa eu achar aqui. Eu já li. É o Salmos 25, 12. O Senhor nos conduz a um caminho correto, que é o caminho da cruz. Irmãos, gostaria de ir finalizando aqui. E eu gostaria de fazer uma pergunta. Você tem tido temor pelo Senhor? Será que você de fato tem entendido o que é o temor do Senhor? Você tem vivido com temor ao Senhor? Porque, irmãos, todo aquele que crê no Senhor, de fato teme. O temor do Senhor é graça. Parece até meio complicado falar isso. Como assim o temor do Senhor é graça? Irmãos, eu vou mostrar para vocês, vamos abrir em Jeremias 32, versículo 40. Olha por que temor é graça. Jeremias 32, 40. Farei com eles aliança eterna, segundo a qual não deixarei de lhes fazer o bem, e porei no meu temor no seu coração, para que nunca se apartem de mim. Ô irmãos, como a gente vai dizer que temor não é graça? Exige sim nossa responsabilidade, mas temor é graça. O próprio Senhor coloca o temor dele em nosso coração. O próprio Senhor coloca um selo em nós, para que nós possamos ter a certeza que nós não vamos nos afastar dele. O Senhor nos marca com esse temor. Então, se nós temos de fato temor a Deus, nós somos salvos. Porque o ímpio, como diz no Salmo 36, versículo 1, o ímpio não tem temor de Deus. Romanos 3 também vai dizer que no ímpio não há temor. Então, irmão, se você tem temor, se muitas vezes você se sente incomodado pela sua negligência com a palavra, eu muitas vezes me sinto incomodado com a minha falta de temor. Mas por quê? Porque é o Senhor me alertando, irmãos. É o Senhor me chacoalhando. Então, irmãos, por mais pequeno que seja o temor, se nós temos temor é porque o Senhor colocou o temor em nosso coração, para que não nos apartemos dele. Ô irmãos, que o Senhor faça crescer esse temor em nossas vidas, que possamos buscá-lo cada dia mais e entender cada dia mais quem Deus é, porque quanto mais entendemos quem Deus é, quanto mais o buscamos, mais ele se revela a nós e mais temor teremos diante dele, mais reverência, mais profundo respeito nós teremos com o nosso Pai, com o nosso Paizinho que nos ama. Ô irmãos, se você quer aprender mais sobre o temor, último texto, em Salmos 34. Eu não posso falar mais sobre o temor, mas tem alguém que pode. Salmo 34, versículo 11. Aqui o salmista está falando, mas é a voz do próprio Senhor. Então, se você quer crescer em temor, irmãos, vamos ler esse versículo. 34, 11. Vinde, filhos, e escutai-me. Eu vos ensinarei o temor do Senhor. Então, se você quer aprender mais sobre o temor, se coloque de joelhos. Peça para que o Senhor coloque o temor dele em seu coração cada vez mais. Que ele nos leve a amá-lo cada dia mais. Que ele nos leve a obedecê-lo cada vez mais. Que ele nos leve a buscá-lo cada vez mais, irmãos. Que ele não permita que nós continuemos vivendo dessa maneira, como cristãos muitas vezes superficiais, mas que ele nos leve a uma profundidade de conhecimento dele. Que ele forme cada dia mais o caráter de Cristo em nossas vidas, pelo amor a ele. Amém, irmãos? Que possamos
ir ao Senhor, que Ele mesmo nos ensina o caminho do temor. Ele nos ensina do seu próprio temor. Que possamos buscá-lo mais e mais. Amém. Vamos orar. Pai, muito obrigado porque o Senhor é um Deus soberano, Pai, que está entronizado, Pai, acima de tudo, acima de todos, Pai. O Senhor é um Deus eterno, um Deus majestoso, um Deus que tem todo o poder, Pai. E mesmo assim o Senhor nos amou, Pai. Muito obrigado porque, mesmo sendo um Deus todo-poderoso, o Senhor se importa, Pai, com nós, criaturas falhas, criaturas tão pequenas e miseráveis, Pai. Oh, Pai, nos ensine mais do seu temor. Coloque em nós, Pai, mais do teu temor, Pai. Oh, Pai, nos leve a cada dia mais um conhecimento mais profundo da tua palavra, um conhecimento mais profundo de ti, Pai. Se revela a nós, forma o caráter de Cristo em nossas vidas, para que aprendamos, Pai, a viver de acordo com a tua vontade. Oh, Pai, aviva-nos. Aviva-nos, Pai. Em nome de Jesus. Amém.